Meu irmão, minha irmã, como é que você está? Hoje, então, no dia 8 de novembro, nós estamos pedindo a graça do Espírito Santo para meditarmos no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 19. Há um facto interessante, uma história real acontecendo. Zaqueu, cobrador de impostos. Zaqueu, o publicano. Olha, ser publicano era uma coisa horrenda para os judeus. Era uma coisa impura e injusta para muitos judeus. Sobretudo porque, olha, Zaqueu era líder do grupo do qual fazia parte. E o Zaqueu não fazia parte daquele grupo que cobrava as taxas legais. Zaqueu fazia parte do grupo que cobrava as taxas extras, ou seja, do grupo da extorsão. Zaqueu era o líder deste grupo. Zaqueu comandava este grupo. E o que está a acontecer é que Zaqueu vive em Jericó. Jericó era uma cidade cheia de homens de Deus, sacerdotes e levitas, e é justamente neste palco de tantos perfeitos que estava inserido um imperfeito chamado Zaqueu. Mas este Zaqueu, apesar de ser o que era, apesar de fazer o que fazia, ouviu falar de Jesus e decidiu ver Jesus. Só que nós percebemos aqui que Zaqueu não apenas quis ver Jesus, Zaqueu queria alguma coisa a mais. Ele com certeza ouviu do que Jesus fazia, ele com certeza já sabia da fama de Jesus, que era amigo dos pecadores. Então Zaqueu não se sentiu impedido de falar ou de expressar o desejo de conhecer Jesus. Isso é tão real que Zaqueu teve que ultrapassar duas grandes barreiras. A primeira barreira é a estatura de Zaqueu. A segunda barreira era a multidão. Jesus me segura, porque eu preciso pregar para o meu irmão e a minha irmã que estão a me ouvir. Sim, você mesmo que está ouvindo a minha voz, você mesmo que está olhando para este ecrã, ouvindo essa voz e vendo essas letras, essas legendas passarem, há uma palavra de Deus para ti no dia de hoje. Zaqueu ultrapassou duas grandes barreiras. Primeiro a estatura, depois a multidão. A estatura não era um elemento externo a Zaqueu. Eu já comecei a pregar porque você já começou a abrir o coração para receber a palavra. A estatura era um elemento ligado à natureza de Zaqueu, ou seja, em todos os processos humanos, sejam sociais, sejam empresariais ou espirituais, eles são sempre encarados em duas perspectivas: a nível daquilo que pode acontecer internamente e a nível do que pode acontecer externamente. Fatores internos e fatores externos. Zaqueu venceu o fator interno e Zaqueu venceu o fator externo. Meu irmão, eu não sei o que te impede, eu não sei o que está ali na confusão para não te deixar viver na plenitude todas as coisas que Deus preparou para a tua vida. Mas é hoje que você vai vencer essa estatura, é hoje que você vai vencer este elemento interno. Repare que Zaqueu não ficou mais alto, não, ele não ficou mais alto, ele permaneceu sendo de baixa estatura, mas a baixa estatura dentro de si não impediu a grandeza que ele podia expressar aqui fora. Com isso eu estou a querer dizer, meus irmãos, há situações que não vamos poder mudar, mas isso não quer dizer que nós vamos, Jesus me segura, não quer dizer que nós vamos nos
conformar a elas. Zaqueu não podia aumentar um côvado à sua estatura, mas Zaqueu poderia adicionar os elementos externos à sua volta para promover a sua elevação. Zaqueu não podia tomar injeção ou comprimido para ficar mais alto, mas ele viu uma árvore, e a árvore era grande, era uma figueira brava, e ele podia subir e para poder contemplar o mestre. Olha aqui, a atitude de Zaqueu de olhar para fora de si fez eliminar a influência externa. A influência externa era a multidão que implicava na sua influência interna. Então ele encontrou uma solução. Ele viu que não posso passar pelo meio, e mesmo que passe sou pequeno. Ele viu uma árvore e subiu aquela árvore. Meu irmão, eu não sei qual é a tua condição. Minha irmã, eu não sei em que situação, problema você se encontra, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, e a palavra é esta: olhe à tua volta, Deus não te abandonou. Olhe à tua volta, há uma árvore à tua espera, há uma figueira brava à espera que você suba para contemplar Jesus. A multidão não vai parar de crescer, a multidão nem vai te dar oportunidade de se achegar a Ele. Estás por tua conta e sacrifício, é preciso pagar o preço. Os problemas não vão acabar, os problemas não vão parar de aparecer. Ou você elimina os problemas através de uma visão espiritual, ou você vai ser eliminado pelos problemas. Mas Zaqueu não foi eliminado, ele teve coragem e subiu para ver Jesus. Presta atenção, só que o nosso Deus é tão maravilhoso que todo mundo que faça alguma coisa para lhe ver, ele vai ser visto por ele primeiro. Eu imagino Zaqueu naquela árvore, ele a dizer: eu subi para ver, mas eu desci porque me viram. Sempre que você sobe na oração, você vai ser visto por Deus. Você não vai me ver, é Ele que vai te ver. Ou seja, Deus só precisa que você perceba que aí tem uma árvore. Deus só precisa que você suba na árvore. Depois de você subir na árvore, você não vai precisar manipular o pescoço para lhe ver. Ele vai te ver. Porque todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma o lançarei fora. Zaqueu subiu para ver, desceu porque foi visto. É só você tomar atitude, meu irmão. É só você perceber a árvore à tua volta. É só você, minha irmã, perceber as circunstâncias externas que te beneficiam e tomar posse que Ele vai te ver. Quando você procura lhe encontrar, Ele vai te encontrar. Quando você procura lhe tocar, Ele vai te tocar, e Ele vai te mandar descer depressa. Sabe por que você tem que descer depressa? Eu vou mexer com a tua fé. Deus tem pressa em abençoar quem lhe honra. Deus tem pressa em abençoar quem busca a sua vontade. Deus tem pressa em tocar na vida daqueles que o temem. Deus tem pressa em mudar a situação daqueles que creem no seu nome. Busque a Deus, meu irmão. Busque a Deus, minha irmã, que apressadamente Ele vai resolver a tua situação. Jesus entrou e Zaqueu mostrou arrependimento. Não só cumpriu a lei, mas foi além. Devolveu 4 vezes mais e dividiu tudo que tinha com os pobres. Porque é assim que Jesus faz. Quando Ele entra na nossa vida, Ele muda o paradigma de tudo. Jesus não precisou falar nada para Zaqueu. Zaqueu começou a se mover só por causa de ser visto, só por causa de Jesus falar para ele. Então, meu irmão, quando você der espaço ao Espírito Santo, Ele não vai precisar falar muita coisa. É só você senti-lo que você percebe o que precisa mudar. É só você senti-lo que você percebe o que precisa abandonar. É só você senti-lo que você percebe o que precisa ficar para trás. Por isso, o versículo 12
E o versículo 13 estão a falar de negociação. Negociem até que eu venha. Negociem até o fim. Ele nos deu talentos, Ele nos deu dons, Ele nos deu privilégio. E Ele já está dizendo: não vai ser fácil exercer os dons, não vai ser fácil exercer os talentos, mas negociem até ao fim. Ou seja, apesar das circunstâncias, não parem. Apesar das dificuldades, não parem. Apesar das adversidades, o nosso caminho é para frente, porque Ele paga o fim e não o princípio. Então, meu irmão, agora mesmo faça uma oração profética comigo. Abra a tua mão direita e diz assim: eu tomo posse das sementes que Ele colocou na minha mão. Tomo posse dos dons e talentos e privilégios que Ele me deu. Eu farei o meu trabalho, negociarei até o fim, permanecerei, ainda que a terra se mude. Todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Negocie até o fim e não se renda. Jesus olhou para Jerusalém e percebeu que Jerusalém estava mal. Percebeu que Jerusalém estava arruinada. Por isso ele chorava, porque Jerusalém estava matando profetas, porque Jerusalém estava destruindo profetas. E você vê logo a seguir, no versículo 45, que Jesus vai para o templo em Jerusalém e as pessoas estão a vender, as pessoas estão a negociar no templo. A minha pergunta é: o que estamos fazendo hoje da vontade de Deus? Pregadores que estão atrás de aplausos, pregadores que estão atrás da oferta gorda, profetas que estão profetizando mentiras, eleitura de nome, de matrícula e de número de casa em tudo quanto é canto. A palavra verdadeira, a palavra profética está sendo substituída por alucinações, por visagens e revelamentos. O templo não é para vender as hipocrisias, o templo não é para vender, porque a igreja é uma instituição e a igreja tem um produto, e o produto da igreja é a palavra, e é isso que ela não vende, mas ela dá de graça, porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. Pastores que não querem pregar a verdade por causa dos membros influentes da igreja, que vivem em pecado e têm medo de contrariá-los. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Meu irmão, eu não quero saber qual é a tua denominação, eu não quero saber qual é o local em que você ora, mas se você é filho de Jesus Cristo, do Senhor e Salvador, você tem uma missão individual. A forma como você se veste para ir à casa do Senhor diz muito a respeito de como você encara a casa do Senhor. As palavras que você usa enquanto está na casa do Senhor diz muito de como você encara a casa do Senhor. Eu já participei de ceias e eu vi pessoas no momento da ceia olhando para o Facebook, olhando para o WhatsApp, olhando para o Instagram, olhando para os seus e-mails enquanto está a decorrer o processo de ceia. Eu já vi durante o culto crentes conversando para fora de assuntos do culto. Eu já vi durante o culto outros cultos acontecendo dentro do culto, onde é troca de fotos, é troca de mensagens, é negociação de comércios extras igrejas, enquanto o culto decorre, enquanto a palavra é pregada. Perdemos a reverência, perdemos o respeito pela casa do Senhor. Por isso
ela está se tornando num covil de ladrões e num balaio de gatos, ao invés de um pasto verdejante, onde as pombas vão voando e os pássaros vão cantando. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, talvez você não tenha a oportunidade de falar para uma multidão, talvez você não tenha a oportunidade de falar para um grupo, mas você pode fazer a diferença. Você pode manifestar a reverência pelo templo, a reverência pela casa do Senhor, e através de ti outros virão a se salvar. Identifique a igreja em que você está. Se não se prega a coluna e firmeza da verdade, se tudo que se prega tem um fim lucrativo, um fim comercial e mercantil, se tudo que se prega é para entreter bodes e não para apacentar ovelha, você sabe o que fazer, porque a casa do Senhor será chamada casa de oração. O que te motiva a ir à casa do Senhor? Quanto a mim, eu sou motivado pela sua presença e pela comunhão com os meus irmãos. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Hoje, Jerusalém é a tua cidade, é o teu município, é o teu bairro, é Angola, é Brasil, é Portugal, é Canadá, é toda a África, é toda a América. Hoje todos representamos Jerusalém. Aonde há uma igreja do Senhor, este apelo precisa ser feito. A igreja ainda é a coluna e firmeza da verdade. Por isso, precisamos manter a palavra do Senhor no templo. Muitos vão tentar aniquilá-la, mas não poderão fazê-lo, porque o fogo arderá continuamente e não se apagará. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de voltar aos braços do Pai, assim como Zaqueu. É tempo de eliminarmos as barreiras e subir no mais alto monte para sermos vistos por Ele, e assim Ele vai nos salvar depressa. Que Deus abençoe a tua vida depressa. Que Deus te salve do mal depressa. Que Deus te faça viver o propósito que Ele tem para a tua vida depressa, porque assim acontece com todos aqueles que se prostram diante do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo.